Tiago 4,8 então diz o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Amém. Somente até aí. Igreja, eu quero começar falando algo importante para vocês. Existem alguns tipos de pessoas. Existem pessoas que falam que conhecem a Deus. Existem pessoas que ouviram falar de Deus. E existem pessoas que têm verdadeiramente um relacionamento com Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite sem ter esse relacionamento com o Senhor. Talvez você tenha chegado aqui somente de ouvir falar de Deus. E às vezes isso acontece na nossa vida. E nós sabemos que um relacionamento requer algo de nós chamado dedicação, esforço, foco, vontade. E a gente sabe que com Deus não é diferente. Porque nós precisamos aprofundar em um relacionamento. Com Deus é da mesma forma. Nós precisamos quebrantar o nosso coração, nós precisamos se entregar por inteiro. E talvez a gente não entregue o nosso coração. Às vezes a gente fica guardando algumas reservas para entregar para o Senhor. E acontece que a gente anda somente no raso. E acontece que a gente caminha com as águas nos tornozelos. Acaba que a gente não recebe aquilo que Deus tem por falta de mergulhar, por falta de se entregar. Sabe, Deus conhece cada um de nós e Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Sabe, Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou só eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aquilo que Deus tem para nós, igreja, é muito maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Aquilo que Deus tem é tão tremendo, que a gente vai recebendo conforme nós vamos nos entregando. Conforme nós vamos saindo do raso, conforme nós vamos sendo capacitados, Deus começa a derramar aquilo que Ele tem para derramar na nossa vida. Já pensou se Deus derramasse tudo o que Ele tem para derramar na nossa vida em um dia só? Será que a gente seria grato? Será que a gente desfrutaria? O que será que a gente faria se Deus derramasse todas as bênçãos que Ele tem ao decorrer da nossa vida em um dia só? Sabe, às vezes é tempo da gente mergulhar naquilo que Deus tem. É tempo de mergulhar na palavra. É tempo de ir a fundo, de se aprofundar. Sabe, quando a gente fala de profundidade, a gente precisa entender que é necessário entrar mais, se entregar mais. Pensa comigo. Para chegar a um buraco de 30 metros de profundidade, a gente vai passar por algumas situações. A gente sabe que o solo, ele tem uma camada, mais abaixo ele tem outra camada, e lá embaixo ele tem água, e depois encontra pedra. Então, para a gente chegar à profundidade, a gente vai passar por alguns processos. E às vezes esses processos é para modificar, é para transformar o nosso caráter. E esses processos, na maioria das vezes, nós não queremos passar. Sabe por quê? Porque quando a gente está cavando um buraco que a gente acha uma pedra, a gente precisa de mudar a ferramenta. Se você tiver só com uma pá, você não vai quebrar a pedra com a pá. Então, na nossa jornada, às vezes vão acontecer algumas coisas que é necessário tomar outras atitudes. Mas em nenhuma delas esquecer daquilo que Deus tem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Todos estão entendendo? Será que eu estou falando igual a Dilma? Igreja, existe um homem chamado Jó. Jó passou por algumas coisas ruins. Sabe, quando fala em receber as bênçãos que Jó recebeu, todo mundo quer. Poxa, já Jó teve a família restituída, né? Teve outra família, outros filhos.
Jó teve muitas riquezas, mas Jó passou por processos dolorosos. Sabe, é interessante o que Jó diz lá no livro de Jó 42:5. Ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Jó conhecia o Senhor. Jó passando por todos aqueles processos ruins, Jó suportou o processo. E Jó sabia quem era o Deus que ele servia. Jó sabia quem era o Deus que estava guardando. Uma certa feita, ele até falou para sua mulher: foi Deus quem me deu tudo, então Deus pode tirar tudo. Jó era grato, igreja. Jó era grato. Entenda isso. Quando a gente fala em propósito, é necessário entender que nós precisamos aprofundar, eu volto a falar, e buscar aquilo que Deus tem para nós. Assim como Deus tem algo na minha vida, Deus tem algo na vida da Cristina, Deus tem algo na vida da Pia, Deus tem algo na vida do Alan, da Thaís, do Isaac, Tavim, Milena, Kelsey, Elaine, Milena, Mateus. Deus tem algo na vida de todos nós, igreja. Mas é necessário descobrir, é necessário procurar, é necessário buscar. E essa busca requer dedicação. Essa busca quer te tirar da sua zona de conforto. Eu vou dar 3 dicas. 3 dicas que eu quero dar para vocês. A primeira dica é devocional diário. Igreja, quer se aprofundar nas coisas de Deus? Estude a palavra e faça um devocional diário. Escute a voz de Deus todos os dias. Escute a voz de Deus todos os dias. Sabe, eu volto a falar, eu sempre falo isso, num relacionamento. Quem tem relacionamento tanto conjugal quanto familiar, a gente sabe que um dia sem falar com a pessoa que nós amamos, a gente fica meio preocupado. A gente fica meio perdido. Poxa, cara, minha esposa hoje... Não existe isso, igreja, de ficar sem conversar em um relacionamento. Até longe, quando a gente viaja, vai para algum lugar que não tem os dois não estão perto, a gente procura se relacionar, falar, a gente tem diversos meios de comunicação. E a gente tem algo para falar com Deus. Esse algo se chama oração. Faça um devocional diário. Sabe, abra sua Bíblia de manhã, consagre o seu dia, leia que seja um versículo, mas consagre o seu dia ao Senhor. E são nesses mínimos detalhes que a gente começa a ter uma vida íntima com Deus. Segunda dica. Ore mais. Passe mais tempo orando ao Senhor. Passe mais tempo orando ao Senhor, igreja. Sabe, a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quem ora 3 vezes ao dia aqui? Mais de 3. Eu oro mais de 3 vezes por dia. Mas vamos confessar, tem dias que passa batido algumas vezes. Tem dia que nós passamos mais tempo em oração, mas tem dias que nós passamos menos tempo em oração. E a gente pode prestar atenção que quando nós passamos mais tempo em oração, a gente começa a enxergar aquilo que Deus está fazendo. A gente começa a enxergar que às vezes um carro que te fechou foi um livramento. E a gente para de murmurar. E quando a gente ora, o céu se move em nosso favor. Quando a gente ora, a gente está estabelecendo esse relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de intimidade, igreja. Eu volto a falar. Nós precisamos nos entregar mais. Sabe, quantas vezes nós deixamos de receber algo da parte de Deus porque não queremos abrir mão de algumas coisas? Será que a gente já parou de pensar? Às vezes eu gosto de usar esse termo, às vezes a gente põe Jesus sentar no banquinho das decisões da nossa vida. Só que tem decisões que a gente não conversa com Jesus, não pergunta para Ele.
Tem decisões que nós tomamos sem perguntar para Ele. E pode ter certeza, quando a gente toma uma decisão, colocar Jesus no negócio, provavelmente não vai dar certo. Mas quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, igreja, eu volto a falar, as coisas começam a melhorar. Não que não teremos aflições. Falei semana passada. No mundo vós tereis aflições, porém, tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Mas quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, igreja, Jesus começa a falar. Jesus começa a te ajudar, começa a te livrar. E você começa a contemplar, assim como Jó contemplou. Você começa a contemplar a face do Senhor. Deus tem muito mais do que nós já recebemos aqui até hoje. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para cada um. Mas vai do nosso nível de entrega. Vai do nosso nível de profundidade. A gente sabe, são coisas básicas da vida. A gente sabe que ouro, para a gente procurar ouro, a gente precisa cavar e cavar. Um tesouro valioso, a gente precisa cavar mais profundo. A gente precisa buscar mais. Um peixe grande, ele fica nas profundezas, a gente sabe disso. Igreja, são coisas básicas. E às vezes a gente não traz essas coisas básicas perante ao Senhor. Às vezes nós não buscamos como devemos buscar. Às vezes nós não entregamos como nós devemos entregar. Deus tem muito mais para nós, igreja. Mas quanto da sua vida você já entregou para Cristo? Quanto da sua vida? Quero ler um versículo. Filipenses 4:8. Se puder pôr no telão, por favor. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Igreja, fuja da aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que vai te afastar do Senhor. Fuja do pecado. Fuja das coisas erradas. Fuja, às vezes nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a gente não quer abrir mão. Não quer abrir mão, não quer entregar, não quer mergulhar. Igreja, se tem algo precioso que nós temos, que nós ainda temos, se chama tempo. E às vezes estamos desperdiçando o nosso tempo. Nosso dia é grande. Nós dormimos em torno de 6 a 8 horas por dia. O dia tem 24 horas. Igreja, quanto tempo nós temos passado em oração com o Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado à obra do Senhor, igreja? Às vezes está acontecendo isso, você não sabe a situação que eu estou passando. Ou então a gente pensa assim, eu já entreguei, eu já entrego tudo, eu já faço coisas demais. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Essa história está lá em Lucas 18:18. Havia um moço rico. E esse moço chega até Jesus. E ele pergunta para Jesus. Vamos ler lá essa passagem. Lucas 18:18. Certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: Contudo, algo ainda te falta.
vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois venha e segue-me. Ao ouvir esta orientação, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Igreja, esse jovem chegou até Jesus como se ele já fizesse tudo, como se ele já soubesse tudo, como se ele já fizesse tudo o que era certo. E às vezes nós somos assim, igreja. Às vezes nós temos pensado que eu ando certinho, eu faço as coisas certas já, e eu acho que isso me basta. Igreja, sempre tem uma reserva que precisa ser entregue ao Senhor Jesus. Sempre tem. Todos os dias, se nós fizermos uma autoavaliação, nós veremos que tem coisas a serem entregadas a Cristo. E essa é uma jornada cristã. Desde o momento de a conversão até a partida para a glória. É uma vida de aprofundamento, aprofundar e entregar, fugir, consagrar, purificar, se santificar. Igreja, é tempo da gente se entregar. Eu falei aqui agora de tempo. Entrega enquanto ainda tem tempo. Nós precisamos ter uma vida de oração com o Senhor, igreja. Nós precisamos ter. Sabe por quê? Nós não temos uma bola de cristal para adivinhar aquilo que Deus quer de nós. E a gente só consegue enxergar quando a gente está conectado. Quando a gente entrega de verdade. Quando a gente dedica de verdade. Aí a gente começa a ver. Porque senão a gente vai ficar perdido, andando. Ah, não, mas eu já entreguei tudo o que eu precisava entregar. Não entregou, igreja. Não, você já tinha partido para a glória. Não, você já tinha partido para a glória. Entrega mais. Busque mais. A gente sabe que tudo que é novo na nossa vida, para acostumar, demora um pouco. A vida de oração, ela não começa 1 hora de oração por dia, todos os dias, sabia? Não queira começar grande, você não vai conseguir. Mas começa falando assim: Senhor, essa semana eu vou orar 10 minutos de manhã, 10 na hora do almoço, e 10 na janta, mais 10 na hora de dormir. Foi só um exemplo, igreja, foi só um exemplo. Falei 10, 10, 10, às vezes a gente não cumpre esses 10, né? Mas foi só um exemplo. Mas comece, dê o primeiro passo. Fala, hoje eu vou orar 5 minutos. Ah, orei 5 minutos hoje, amém, glória a Deus. Semana que vem eu vou orar 10. Igreja, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê alguns homens que foram muito usados por Deus porque entregaram a vida a Deus e porque dedicaram a vida a Deus. Existia um homem chamado Eliseu. Eliseu, depois de morto, igreja, depois de morto, estava passando um funeral e caiu um corpo onde Eliseu foi enterrado. Sabe o que aconteceu? Quem sabe dessa história? O corpo que caiu tomou a ter vida, voltou a ter vida. Olha a intimidade que Eliseu tinha. Olha a intimidade que Eliseu tinha com o Senhor, igreja. Sabe por quê? Eliseu dedicou, Eliseu entregou. Ah, mas foi Eliseu. Entrega também, que você vai ver o que Deus faz na sua vida. Entrega. Seja ousado. Seja ousado. Se entregue verdadeiramente para o Senhor, para você ver o que Ele vai fazer na sua vida. Saia do raso. Saia do raso. Pare de viver no raso. Pare de viver de migalhas, igreja. Deus tem muito mais. Mas é necessário aprofundar mais. É necessário aprofundar mais. Repita comigo. É necessário aprofundar mais. Glória a Deus. Era esta a mensagem que eu quis trazer para a igreja.